A paz, amados. Novamente estamos aqui para tratar de um outro assunto. Hoje vamos falar sobre o nome de Jesus Cristo. Um certo irmão que estava trocando comentários comigo, ele falou que o nome de Cristo é profano. Quem fala o nome de Jesus Cristo é profano. No entanto, ele não conseguiu me mostrar nenhuma evidência sólida sobre isso. E passou um site, o qual eu tive a oportunidade de entrar no site dele, verificar, e eu vi muitas passagens fora de contexto, o qual ele dá uma explicação, mas o próprio capítulo dá uma outra explicação totalmente diferente. Então não sei se consciente ou inconscientemente, muitas pessoas têm sido levadas por esse lado. Não deu para pegar tudo, mas eu resolvi pegar algumas passagens, 2 ou 3, para a gente estar analisando. Veja uma delas. Eu era como um manso cordeiro que levam à matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Nessa passagem aqui, ele diz que está falando sobre Jesus. Mas, no entanto, se você começar a ler o texto, você vai ver que está falando sobre a pessoa de Jeremias, não sobre Jesus. E como é que você sabe, amado? Primeiro, Jeremias não sabia que estava imaginando coisa contra ele. Já no caso Jesus, o Filho de Deus, quando os hipócritas se aproximavam, o próprio texto fala: Jesus conhecendo o seu coração. Então, vamos ler só um outro versículo para ficar mais claro. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que prova os rins e os corações, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. As pessoas estão tão obcecadas para proclamar uma verdade segundo a visão do seu coração, como diz as Escrituras, que não analisa o texto. Veja que Jeremias ele pede vingança, mas veja o que Jesus fala. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então você veja que não se trata da mesma pessoa, amado. Vamos pegar as verdades que a gente acha que é verdade para induzir as pessoas ao erro. Outro texto que eles usam, observe muito bem. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Se essas pessoas estudassem o Apocalipse, a profecia mediante a história, eles iam entender que esse período ele já se cumpriu. A profecia de Apocalipse 13 se cumpriu do século 6 até o século 18. Até o século 18. E como é que essa parte da blasfêmia se cumpriu? Nessa época, se levantou-se o papado depois do tratado de Justiniano, e o Papa assumiu para si o título de pontífice, ou vigário Felix Dei, ou vigário Filho de Deus, substituto do Filho de Deus. Essa é a tradução para o português. Assim foi apresentado às pessoas, ensinado às pessoas que deveriam olhar não para Cristo como seu Salvador, não para o Filho de Deus, mas aquele que confessasse ao Papa e aos seus designados, esses seriam salvos. Assim ele assumindo o lugar do Filho de Deus. Você quer blasfêmia maior que essa, amado? Você quer? Agora vamos continuar lendo o texto para ver a totalidade dessa profecia. E foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Isso se cumpriu, amado. Na época da Inquisição, segundo historiadores, foi morto cerca de 100 milhões de pessoas, a maioria cristão. Então foi permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los. Isso se cumpriu. Veja. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém mata a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Também essa parte se cumpriu quando o general Berthier, sob o comando de Napoleão Bonaparte, capturou o Papa, o prendeu e alguns falam que posteriormente o decapitou. Então, se cumprindo a profecia e acabando a supremacia papal, porque quando foi dita essa profecia,
vamos entrar nesse estudo posteriormente, foi determinado até quanto tempo duraria, que seria 1260 anos de supremacia papal. Então, para você que fala que isso está se cumprindo hoje, amado, porque se fala o nome de Jesus, você está alguns séculos atrasado no cumprimento dessa profecia. Vamos ver outra passagem. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aqui o irmão fala que foi adulterado essa passagem. Sabe o que está acontecendo hoje? As pessoas não estão se conformando com essa doutrina do que está escrito. Então aquilo que ele concorda é escritura. Aquilo que ele não concorda foi adulterado. Mas há uma convergência, não uma divergência nas escrituras. Se você estudar as profecias, você vai ver que não tem como ter sido, a sua essência ter sido adulterada. Observe para você que fala que foi adulterado. Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, amado, Isaías também adulterou por acaso? Você vê quantos nomes foram dados para Jesus? Chamamos de designação messiânica. No entanto, em Israel todo nome tem um significado. Você vê o nome de Jacó, o nome de Isaac, risos, o nome de Josué, aquele que salva, o Salvador. Então você pode inverter, em vez de chamar Emanuel, você pode chamar de Deus conosco. E você não vai estar blasfemando contra isso, porque o próprio Jesus, no Velho Testamento, ele se identifica como Miguel. Isso é bem claro nas Escrituras. Então não vamos dizer que eles estejam blasfemando, porque isso é uma coisa totalmente fora de contexto. Vamos ver outra passagem. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Olha, esse iesus que eles pegam para dizer que ele tira o J, em vez de ele separar Jesus, ele separa o J e depois Iesus, para falar de um Deus que você não vê. Esse Iesus, num total, não tem registro nenhum em nenhuma literatura, não aparece, a não ser quando é dirigido ao Filho de Deus. Tá? Então eles pegam para dizer isso. No entanto, Apolo é um dos maiores deuses grego-romano, e o apóstolo Paulo fala, eu plantei e Apolo regou. Mas não pode, irmão. Apolo, um deus pagão, plantando na seara de Deus, isso é blasfêmia. E o que dizer de Sadraque, Mesaque e Abednego? Nome de deuses babilônicos, adoração a deuses babilônicos. Mas foi aqueles que foram salvos da fornalha de fogo ardente. Em momento nenhum estavam preocupados com seus nomes, e sim com a sua integridade. Então, amado, vamos analisar as Escrituras como ela é, em vez de ficar pregando e ensinando baboseira para as pessoas. Agora vamos ler rapidamente um artigo que eu achei muito interessante, entre muitos que eu li. É mesmo um absurdo a argumentação de que o nome de Jesus reflete nomes de deuses pagãos. Júpiter mais Esos para os latinos, Io mais Zeus para os gregos. Sem menos fundamentos, ainda são as sugestões de que o nome Iesus provém da fusão do nome da deusa Io, amada de Zeus, com o nome de Zeus, por parte dos gregos. Ou que o nome Jesus corresponde ao hebraico Ie, igual a Deus, mais Zus, cavalo. E que teria sido criado pelos bispos romanos para blasfemar o nome do Redentor, o nome de Deus. A etimologia forçada do nome de Jesus, ligando a deuses pagãos, não só apresenta falta de conhecimento da parte daqueles que o formulam, mas apresenta ser um resultado de um esforço preconcebido deliberado de encontrar nomes na antiga mitologia grega romana que pudessem ser combinados de qualquer jeito para dar a impressão de que o nome Jesus tem uma origem pagã. Os erros e o modo forçado com os argumentos que são apresentados chegam a ser aberrantes. O nome Esos parece ser particularmente atraente pelo fato de ser citado na literatura romana pelo poeta Lugano.
em ligação com dois outros deuses celtas, Teutates e Taranis, dando a impressão de uma trindade pagã. No entanto, um estudo sobre a religião celta e seus relacionamentos com a religião e mitologia romana mostra a fragilidade dessa argumentação. Primeiro, os três deuses celtas citados acima, mais importante Deus era Lugus, e no panteão celta aparece referência de cerca de 400 nomes diferentes deuses. Assim, a noção de uma trindade pagã adorada pelos celtas e aceita posteriormente pelos romanos é uma ideia que não tem fundamento. É muito discutível, no entanto, o quanto a crença em Esos, um dos deuses celtas, influenciou a mitologia romana. Em verdade, só se sabe que alguns escritores romanos o identificaram como Mercúrio, mas não se pode afirmar que em Roma Esos passou a ser adorado como um deus. Esse Esos é tão significante que nem mesmo figura entre os grandes deuses. Na verdade, há pouco registro na literatura da mitologia sobre o deus celta Esos. A maioria das listas que trazem os deuses celtas nem sequer menciona Esos, e não há qualquer evidência de que ele fosse amplamente conhecido no Império Romano. Os deuses mais conhecidos eram os deuses da mitologia grega romana, e não os da mitologia celta. Um ponto interessante a considerar é por que o J de Jesus tem necessariamente que significar Júpiter? Por que não Junho, filha de Saturno, a irmã de Júpiter? Por que o J não significa Jacinto, um jovem de rara beleza que amou e foi amado por Apolo? Por que o J não é de Jumata, deus da mitologia fino-húngara, que era o deus do céu e do trovão? Enfim, por que o J de Jesus? Porque o J de Jesus é o mesmo J de Júpiter, e não das outras dezenas ou centenas de personagens e deuses mitológicos que começam com a letra J. Outra questão relevante é por que dissociar a letra J da letra E? Ora, o certo seria dividir o nome em duas sílabas, assim, Jesus. Mas não existe deuses com o nome G e Zus sozinhos. Por que usar na composição do nome Jesus um deus praticamente desconhecido dos romanos, Esos? Mais uma vez a ligação fica evidente, já que precisam encontrar um deus com um final que combinasse com o nome de Jesus. Então encontraram o desconhecido Esos, deus dos povos celtas. Acontece, porém, que Jerônimo nunca poderia ter inventado essa monstruosidade pagã com o nome Jesus, simplesmente porque a letra J, como já vimos, foi inventada cerca de 1000 anos depois de Jerônimo, e também o tal Esos nem sequer era conhecido entre os povos romanos. Então veja, amado, que quando você pega, depois eu coloco o link desse artigo na íntegra, você pega estudiosos, como eu peguei vários artigos, há uma convergência. Então não existe registro nenhum esse nome Jesus atribuído a outro senão ao Filho de Deus. E quer saber de uma coisa, amado? Nós vimos que Jesus pode ser chamado de Miguel, Príncipe da Paz, Deus conosco, Emanuel, e você não vai estar pecando. Veja como ele se apresenta às 7 igrejas da Ásia. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. E ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chamas de fogo, e os pés semelhante ao latão reluzente. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens o nome de que vive, mas estás morto. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve:
Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então veja que não é coincidência, em nenhuma das cartas Jesus chega se apresentando como Yehoshua, porque esse nome não é o nome que ele vai utilizar lá naquele dia, amado. Foi só um nome para diferenciar ele dos demais profetas. Ele era ungido de Deus. Cristo significa ungido, não é nada de pagão, como estão falando por aí. Ninguém consegue mostrar, nada palpável, só especulação. Então tome cuidado com isso. Mas veja como o próprio Jesus se apresenta, novamente. E no manto, na sua coxa, tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Veja, novamente, por que Jesus se apresenta sempre com seus atributos? Porque o que importa é como você procede, amado. Essa questão de nome, se você chama de Jesus, Yehoshua, Emanuel, Yoshua, como foi chamado no decorrer dos tempos lá em Israel, a história mostra isso. Isso não tem importância. O importante é que você adore o Filho de Deus. Quer chamar de Emanuel? Amém. É ao Filho de Deus que você se refere? Se for, não tem problema, amado. Veja outro texto. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com a justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito, que ninguém sabe senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Então você veja que o nome dele ali não é revelado, não é Yehoshua, não é Jesus, não é Cristo. Mas é um outro nome, ele vai voltar como rei, não como sacerdote, nem como cordeiro, mas como rei. Isso que estão fazendo hoje, amado, isso é o que o diabo tem tentado no decorrer dos séculos, pôr em dúvida as escrituras. E muitos estão indo por esse caminho hoje. Mas você veja, na época da Inquisição, muitos dos nossos irmãos, defendendo não o nome, mas os princípios do Filho de Deus, os princípios de Jesus e Yehoshua, eles deram a vida por nós. E muitas pessoas hoje falam que quem fala o nome de Jesus não será salvo. Amado, você já expulsou demônios? Se você já não expulsou, seria bom você ter essa experiência. Como um demônio se rende diante do nome profano, quando você manda ele se ajoelhar e sair da pessoa em nome de Jesus, e a pessoa fica liberta, e você conhece aquela pessoa com a vida transformada, aquela pessoa mudar totalmente de vida pelo nome profano que você fala, amado. Presta atenção no que você diz, no que você faz da sua vida. Outra coisa, eu vou colocar um trecho de um vídeo aí, que vai passar o que alguns dos nossos irmãos estão passando fora do país, por defender esse nome que muitos dizem ser profano, mas você não quer passar o que ele está passando, em nome de Jesus, do Filho de Deus, porque o que importa é você seguir os princípios daquele que enviou. Alguns falam, não é Deus, é o Criador, porque Deus é qualquer um, mas Criador também é qualquer um. Criador de quê? Da Mitsubishi? Da Centro Toshiba? Não, estou referindo ao Criador dos céus e da terra. Como eu, quando eu falo Deus, eu me refiro ao Deus Criador dos céus e da terra. Se alguém fala sobre Zeus ou Deus pequeno, isso é problema dele. Mas eu adoro a Deus, mediante ao Filho dele. Adoro ao Filho dele porque ele é digno disso também. Então, amado, isso são todos status e nomes. O que importa é você seguir a palavra de Deus como está nas Escrituras. E que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Veja o trecho. A decisão da Justiça do Irã provocou indignação internacional e protestos de defensores da liberdade de religião. Um homem que se converteu ao cristianismo foi condenado à morte. Youssef Nadarkhani foi preso em 2009 porque não quis que os filhos estudassem o livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão. Ele se tornou cristão aos 19 anos de idade e 3 anos depois, já pastor evangélico, fundou uma pequena comunidade cristã na cidade de Rasht, a noroeste de Teherã. Nadarkhani foi preso acusado de abandonar a fé islâmica e recebeu a sentença máxima: morte por enforcamento. Durante 3 anos, o caso foi examinado por cortes superiores iranianas. A esposa de Nadarkhani também foi detida
chegou a ser condenada à prisão perpétua, mas depois foi solta. O pastor, por 3 vezes, recebeu a proposta de abandonar o cristianismo e voltar para o Islã, em troca da suspensão da pena de morte. Youssef Nadarkhani não aceitou. Segundo o Centro Americano de Lei e Justiça, uma organização que defende a liberdade religiosa nos Estados Unidos e acompanha o caso de Youssef, a sentença foi confirmada pelo governo iraniano e a ordem de execução foi dada. Jordan Sekulow, diretor do centro, vem divulgando num programa de rádio a perseguição contra Nadarkhani. Nós não sabemos se ele ainda está vivo nesse momento, diz Sekulow. A ordem de execução não é divulgada publicamente. A única coisa que pode salvar Nadarkhani, ele diz, é a pressão internacional, principalmente de países como o Brasil, que tem boas relações diplomáticas com o Irã.